Vamos lá para as características da hiperatividade e impulsividade. Todos esses sintomas precisam ocorrer frequentemente. Então, não é hoje que acontece, daqui a um mês volta de novo, tá? Então, frequentemente remexe ou batuca as mãos ou os pés, ou se contorce na cadeira. É aquele sujeito que não para quieto, que ele está sentado de um jeito, vira para o outro e começa a se remexer na cadeira. Aquele também que frequentemente levanta da cadeira em situações que se espera que se permaneça sentado. Por exemplo, se é numa sala de aula, ele sai do seu lugar e vai para outro lugar e fica andando pela sala, mexendo em outras questões. Se é no escritório de trabalho, ele se levanta várias vezes para tomar uma água, para mexer em alguma coisa, entre outras situações. Ou mesmo, né, no local de trabalho, ele pode sair ali para um outro ambiente sem a necessidade de estar saindo para outro ambiente, né? Ele precisa permanecer ali naquele lugar e ele está o tempo inteiro, né, se levantando, mexendo em algo. Se também tem uma frequência, corre ou sobe nas coisas em situações em que isso é inapropriado, ou seja, né, se você fala de criança, sobe em lugares inadequados, está subindo na mesa, na geladeira, está subindo em qualquer lugar, né, está subindo na parede, entre outras questões. Não estou falando de sintomas e características, né, dentro da normalidade, porque são crianças que são típicas, vão brincar mesmo, isso é normal de criança. Mas o excesso, essa frequência que gera prejuízos, aí sim é algo que a gente precisa prestar atenção, né? E não se limita ali à sensação de inquietude, né? Então, corre, sobe, mexe. Então, aquele sujeito está ali o tempo inteiro como se estivesse ligado, né, a um motor a 1000 por hora. Então, ele está sempre ali, né, correndo, subindo em lugares inapropriados. Com frequência é incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Não consegue permanecer calmo numa atividade que requer calmaria, tranquilidade. Ou está mexendo a perna, está mexendo o braço, ou o bumbumzinho, alguma coisa ele vai estar mexendo no seu corpo, porque ele não consegue ficar parado. E isso incomoda, por quê? Porque ele precisa de se autorregular. Você vai ver inquietude persistente. Com frequência, não para, agindo como se estivesse ligado a um motor, que foi aquilo que eu falei antes. Mas aqui está falando daquele que é o tempo inteiro, persistente, aquele excesso, não consegue ou se sente desconfortável e fica parado por muito tempo. Então, você vai perceber aquele que se levanta, sai, volta, toda hora acha alguma coisa para movimentar. Frequentemente fala demais. Sabe aquela pessoa que fala em excesso, que está o tempo inteiro tentando buscar uma história, alguma coisa, e o tempo inteiro falando, que o outro não consegue falar? Então, essa frequência é algo, né, característico do TDAH. Claro que tem outros, né, tem outras características que podem fazer parte de outros transtornos, mas essa, tanto a hiperatividade na fala, na mente, quanto também nas ações motoras, de aguardar seu momento para falar, que ele tem dificuldade, para seguir, né, dentro de uma organização padrão. Frequentemente interrompe ou se intromete, né, mete-se nas conversas, nos jogos, nas brincadeiras, nas atividades. E o que significa isso? Ele está com dificuldade para controlar seus impulsos. Então, ele acaba que se intromete sem ele mesmo perceber. E aí as pessoas que estão ao redor que vão percebendo esse comportamento que é excessivo e frequente, que geram prejuízos. E vocês entenderam aqui que nós temos sintomas da desatenção, da hiperatividade e impulsividade, que são esses sintomas padrões do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E esse transtorno, ele tem subtipo. Por quê? Porque é preciso determinar se ele tem ali a apresentação combinada, ou que significa que ele vai apresentar prejuízos atencionais, da desatenção, né, de organização mental, junto com os prejuízos da hiperatividade e impulsividade. Então, se a gente segue o critério A, que foi ali falado, né, para vocês, da desatenção, quanto ao critério B, de hiperatividade e impulsividade, são preenchidos nos últimos 6 meses. Então, durante 6 meses, esses sintomas são frequentes, persistentes e apareceram ali desde a primeira infância e vem persistindo com esse sujeito, sim. Pode ser uma característica e pode sim, né, ser algo que tem um indicativo e risco para o TDAH. E é importante sim fazer uma avaliação. Por quê? Porque posteriormente você vai ter direcionamento, vai ter ajuda, vai ter critério para poder seguir com maior qualidade na sua vida, tá? Porque tem tratamento. Não tem cura porque não é doença, tá bom? Em relação
a apresentação predominante desatenta é quando segue somente com o critério A, o critério 1, no qual fala sobre a desatenção. Todos aqueles sintomas que eu falei para vocês inicialmente da desatenção, esse é o critério A. Então, esses sintomas, se eles estão ali presentes, persistentes e não têm características de hiperatividade e impulsividade nesses últimos 6 meses, então a predominância é desatenta, né? E aí nós temos a apresentação predominante hiperativa e impulsiva. Então, pode ocorrer de ter sintomas de hiperatividade e da impulsividade comórbido juntos, né? Então, faz parte desse mesmo subtipo. Porém, os sintomas de desatenção não estão presentes. Então, significa que esse TDAH então, tem 3 subtipos. Se ele tiver os 2 critérios, então ele é o TDAH do tipo combinado. Mas se ele só tem o critério da desatenção, então é predominância de desatenção. TDAH do tipo desatento. Se eu estou falando da hiperatividade e impulsividade sem os sintomas de desatenção, é predominantemente hiperativa e impulsiva, essa pessoa, esse sujeito, tá? Vamos seguir aqui com o TEA. Esse daqui é mais rápido, tá? Porque ele não tem grandes critérios, mas tem muitos sintomas que é importante ser observado, tá bom? Então, o TEA é o transtorno do espectro autista, também é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, os prejuízos, as características, elas estão presentes desde o início do desenvolvimento desse sujeito. E eu falo desde o início por quê? Porque afeta, né? Os primeiros sintomas, os primeiros sinais estão ali, né? Só precisa de uma observação a mais, tá? Por vezes, o sujeito não acompanha o mesmo ritmo, tem algum atraso no desenvolvimento, gera alguns outros prejuízos. E o TEA é diferente do TDAH. Quais são as características marcantes do transtorno do espectro autista? Então, esse sujeito ele vai ter prejuízo na comunicação e interação social. Além disso, vai ter padrões restritivos e repetitivos do comportamento. E aí a gente fala também dos interesses ou atividades. Se a gente fala da comunicação, é aquele sujeito que tem dificuldade para iniciar um diálogo, para permanecer uma conversa com o outro, tem dificuldade também, parece aquela timidez excessiva, mas que às vezes não é uma timidez, não se trata de uma timidez, porque timidez tem os seus momentos. E dentro do TEA só parece, né, que é uma pessoa muito tímida, ela só não sabe como interagir, como se comunicar, e aí ela tende a ter prejuízos nessas habilidades, né, nas habilidades em relação à comunicação, na interação social, muitas vezes não consegue fazer esse intercâmbio, né, não consegue olhar nos olhos, não consegue participar de apresentações de trabalho. Por quê? Porque não consegue iniciar diante de um público maior. Muitas vezes esses sujeitos preferem, né, não estou dizendo que todos, mas eles têm uma preferência, a maioria, de ficar ali no seu cantinho. Não porque ele quer o isolamento, porque ele quer vivenciar o isolamento, mas porque ele não sabe como interagir. E muitas vezes precisa ser ensinado, precisa ser direcionado, precisa mesmo de trabalhar essa habilidade para conseguir fazer as interações adequadas. E ainda assim com alguns prejuízos, porque é característico desse transtorno, tá? Nós falamos de padrões restritivos e também repetitivos. O que significa isso? É algo que, por exemplo, tem aqueles que têm seletividade alimentar, né, só comem o mesmo tipo de alimento, tem aquele que segue, né, com poucos amigos, então grupos menores, 2, 3 amigos, 4, às vezes nenhum amigo, né, aquela pessoa que evita o contato social, então é mais restrito, né, mais restritivo, isolado, ele não gosta de participar em grupo porque ele não sabe como iniciar. Então, ele tem esse prejuízo nessa comunicação, nessa interação. Então, tem atividades, por exemplo, gosta de fazer uma caminhada, mas a caminhada tem que ser todas as vezes, 5 da manhã, dessa forma e com essa mesma organização que ele faz. Então, uma atividade que, se mudar essa atividade ou a rota, pode desencadear um outro comportamento. Então, vai ter uma rigidez cognitiva por trás, entre outras questões. Por isso que tem que ser do jeito dessa criança, né? Desse adolescente, desse adulto, desse sujeito que tem comportamento e interesses repetitivos, tá? Tem intensidade. Hoje nós temos aí, né, antes tinham ali outras nomenclaturas. O DSM e PR fizeram aí modificações em relação às características. Por quê? Nós tínhamos falando de leve, moderado e grave. Só que leve, né, gerou ali uma situação de conflito
para muitas pessoas que tinham ali o transtorno. E não só para a família que estava junto com esse abarcar de situação de vida diária, mas também ao seu redor, a comunidade como um todo. E leve para quem? Né? Se a gente colocar leve, ele vai ter prejuízo. Se tem prejuízo, então não se torna leve. Quem tem uma vida com leveza é aquele que não tem prejuízo algum. E ainda assim tem situações, né, que o incomodam. Imagina a criança ou um adolescente ou o sujeito como um todo que tem prejuízo, então não se torna leve. Então mudou a nomenclatura, saiu de leve e colocou nível 1 de suporte. Ou seja, geralmente, né, são aqueles sujeitos que antes era denominado como a síndrome de Asperger, que hoje ela entrou como nível 1 de suporte, né, que é aquele sujeito que não tem aí uma comorbidade com o DI, por exemplo, né, o transtorno de déficit intelectual, que é aquele que tem baixa inteligência. Então, como ele não veio com essa comorbidade, esse sujeito, ele consegue entender, tem uma linguagem funcional adequada, apesar de prejuízos na interação, na comunicação e movimentos repetitivos, e padrões repetitivos e restritivos, ele vai ter uma necessidade de pouco apoio. Então, ele consegue ter uma autonomia, consegue ter uma independência, pouco suporte para que ele consiga vivenciar com mais qualidade. Agora, o nível 2 de suporte é aquele que antes era chamado de moderado. Então, ele tem uma necessidade de apoio substancial, nem muito, nem pouco. Então, tem que ter ali, né, uma necessidade de apoio para poder direcionar esse sujeito. Muitas das vezes, esse sujeito é não verbal, não se comunica através da fala, ou mesmo ali da prática escrita, então ele não consegue fazer uma comunicação, né, adequada 100%, tem prejuízo nessas habilidades. E é aí que entra a necessidade de apoio. Por isso que precisa de terapia, de intervenções, entre outras questões posteriormente. O nível 3 de suporte é o nível que precisa de muito apoio. Então, o apoio tem que ser muito substancial, porque não é algo simples. Ele vai ter ali comorbidades, vai ter prejuízos que vão gerar ali situações disruptivas, né? Por exemplo, né, a criança que às vezes se autolesiona, por quê? Porque ela não consegue ter ali, né, todo o controle, né, das suas ações. Então, as estereotipias são mais visíveis, em movimentos, em movimentos padrões restritivos mais acentuados, a sua comunicação também é mais prejudicada, bem como a interação social. Então, tem um nível de isolamento bem maior que os demais. Então, tudo isso, né, está ali para se destacar. E pode ter prejuízos significativos no déficit da linguagem, que aí entra, né, o ler, escrever, calcular. Então, essa linguagem está prejudicada. O raciocínio lógico, matemático, muitas vezes sim, mas tem sujeito com nível 1 de suporte que ele vai ter ali, né, muitas vezes facilidade, porque ele não tem prejuízo de distratores. O prejuízo desse sujeito está na comunicação, na interação social. E muitos padrões restritivos e repetitivos que podem sim gerar prejuízos nesse desenvolvimento desse sujeito. E nenhum é da mesma forma que o outro. Podem sim ter esses prejuízos, mas cada um com suas características, né? Cada sujeito é singular. E nós temos também no PEA comorbidades, assim como eu falei no TDAH. Ele tem ali o TDAH, mas ele tem mais um outro transtorno. Isso significa que é uma comorbidade, mais de um transtorno daquele mesmo sujeito, daquela mesma pessoa. Aqui eu trouxe, né, alguns exemplos, né, que é o TDI, que antes era chamado de deficiência intelectual, hoje é transtorno déficit intelectual. Então, e hoje também nós temos aí umas mudanças nas nomenclaturas, mas que faz parte daquele transtorno que já estava antes, né? Antes era chamado de autismo, agora é transtorno do espectro autista. Então, tudo isso se mudou, né, conforme, né, as novas nomenclaturas inseridas no DSM-5, que é o Diagnóstico de Transtornos Mentais, né, é o Manual de Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais. Aí tem o TDAH, que pode ser muito comum, a gente vê aqui uma porcentagem altíssima, que é uma comorbidade muito presente, o TDAH, o TOD, e também as DIS que eu coloquei aqui, mas é a descalculia, desortografia, né, disgrafia. E eu não falo da disgrafia em si, porque é um transtorno neuromotor. Estou falando da dislexia, estou falando da descalculia, né, e da desortografia, leitura, escrita e aritmética, tá? E todos esses sujeitos,
independente do transtorno que ele tenha, ele vai precisar de intervenções adequadas, depende da habilidade que está prejudicada. E ele precisa seguir com esses 3 critérios de diagnóstico. Precisa ter prejuízo na comunicação, na interação social e padrões restritivos e repetitivos do comportamento. No DSM-5 anterior, sem ser nesse atualizado, que é o TR, antes poderia sim ter prejuízo na comunicação e interação social e não precisava ter padrões restritivos e repetitivos. Mas hoje tem que ter todos esses critérios. Tem que ter prejuízo na comunicação, na interação e padrões restritivos e repetitivos do comportamento para fechar o laudo do TEA, tá? Agora vamos entender um pouquinho para a gente fechar aqui essa base. O transtorno do espectro autista, ele tem sinais de alerta no desenvolvimento da criança e podem ser percebidos nos primeiros meses de vida. Então, com 18 meses, nós já temos escalas que podem sim ser aplicadas à família para fazer rastreio, né, das características do TEA. Então, o diagnóstico ele pode ser estabelecido por volta dos 2 anos. Então, aos 18 meses, nós já temos aí, né, a escala ATA, o M7, que já pode ser inserido para poder verificar os sintomas de TEA. E 2, 3 anos de idade, as características já são mais visíveis. Muitos dos pais já buscam, né, ali fazer uma avaliação precocemente para que não tenha atraso no desenvolvimento. É algo preventivo, né? E podendo ter o diagnóstico mais tardiamente, inclusive quando adultos. Hoje mesmo, eu vejo que tem muitos adultos que se veem nas características, mas que não passaram, né, na infância ou na adolescência por uma avaliação e não tiveram esse amparo antes. E hoje eles percebem essas características de isolamento, de comportamentos restritivos, repetitivos, aquele que gira muito a rodinha do carro, girar, hoje gira o ventilador, gira a caneta, gira entre outras características que são comuns dentro do transtorno e só perceberam hoje. Eu não estou dizendo que só esse comportamento faz parte do TEA, eu estou dizendo que é um dos exemplos, né? São muitas características para chegar a um quantitativo mínimo. Tem que ter ali cerca de 15 sintomas para chegar a esse entendimento. E a prevalência, ela é mais no sexo masculino. Hoje nós temos aí 1 a cada 31, né? Que foi um mapeamento, né, dentro do mundo, né? A questão mesmo, a gente não fala do Brasil em si. Mas se a gente for olhar com as pesquisas que vêm dos Estados Unidos, 1 a cada 31, veja aí o número que está, né, gigante já, um número bem grande de sujeitos com transtornos e que a gente, né, muitas vezes, né, passava despercebido. Por quê? Porque não tinha conhecimento, não sabiam quais eram as características, não tinham profissionais preparados diariamente para lidar, e não tinham também redes sociais para disseminar assim, o conhecimento da forma que nós temos hoje, para disseminar tudo com maior clareza. Antes era bem restrito mesmo, principalmente aos profissionais da medicina, médicos, psiquiatras, neurologistas, e até mesmo esses profissionais não tinham ali competência e experiências para lidar com os transtornos do neurodesenvolvimento. Então foram muitos estudos inseridos dentro de um manual, para poder ter ali critérios e características. E muitos profissionais hoje buscam entender por quê? Porque está no dia a dia. Nós precisamos inserir esses sujeitos de forma que ele não tenha tanto prejuízo. Então, é você opcionar no sentido de incluir um sujeito. Então, você precisa dar a ele a questão que eu falo aqui, é a equidade. Ele precisa ter um amparo correto para conseguir conviver da maneira com que os outros estão convivendo com ele. Claro que a gente não pode isolar e também a gente não pode isolar o grupo e nem ele. É preciso criar estratégia para que esse sujeito seja inserido com qualidade. Então, quando eu falo aqui em relação a criar estratégias, né, é preciso. Você percebeu que tem atraso no desenvolvimento desse sujeito com 2, 3 anos, às vezes não fala, tem atraso já na fala, tem atraso no desenvolvimento neuromotor, tem atraso nessa interação social, gerando que ele está brincando junto com os amigos e tudo mais, e ele não está interagindo bem com 2, 3 anos ou 4, e assim sucessivamente. Não estou falando daquela criança que foi criada isolada porque a família não poderia levar para passear. Não estou falando daquela criança que a mãe não inseriu no estímulo por falta de recurso, mas estou falando daquela criança que, mesmo estimulada em outras questões e tudo mais, permanece com essas características. Aí é diferente. A mesma coisa com o adulto. Então, fulano tem essa característica, mas aí ele convivia com uma família onde as características eram, né, no sentido de ter prejuízo na comunicação. Então, convivia com poucas pessoas, não foi bem estimulado. Então, os prejuízos surgem ali, né? E por que detectar
desenvolvimento e realidade diagnóstica oportuna do TEA permite encaminhamentos ágeis. Por que a gente precisa identificar e orientar essa pessoa a buscar ajuda? Porque ele vai ter qualidade de vida, vai ter orientação, vai ter intervenção do comportamento, tanto com a psicoterapia, quanto apoio, né, educacional, se estiver inserido em escola, que aí vai ter ali o AE, vai ter outros profissionais como cuidadores para auxiliar esse sujeito para ele ter qualidade de vida e um bom desenvolvimento. E quanto mais cedo a intervenção acontecer, melhor será o resultado. Então, eu não posso descartar essa intervenção precoce. Por quê? Porque muitas das vezes ele não consegue se desenvolver bem, não porque ele não está com a inteligência ali sem prejuízo. Ele está com inteligência ok. Mas ele tem prejuízo nessa interação, tem prejuízo na comunicação. E se não for mediada, os prejuízos continuam.